Folha BR fungando no cangote da notícia nesta segunda-feira, dia 28. Segunda-feira, dia 28 de maio, 10 horas 9 minutos. Chegando aqui para depor na Comissão de Assuntos Relevantes o secretário de Obras Elinho. Secretário, preparado? Tudo bem? Bom dia. Preparado aí para depor, secretário? Ou prestar esclarecimentos a respeito da JK? Sim. Por que a Obra Elinho foi embora? Não vai dar para responder. O senhor prefere falar para a comissão? Sim. Tudo bem, então. 10 horas 10 minutos. Folha BR fungando no cangote da notícia. Reunião da Comissão de Assuntos Relevantes 02/2012, destinada a analisar questões atinentes às obras de revitalização e recuperação da Avenida JK de Oliveira, foi instalada para ouvir o secretário de Obras e Serviços, Hélio Tarcísio Soares. Solicito ao secretário que qualifique o senhor Hélio Tarcísio. Hélio, qual o teu cargo e o que o senhor ocupa desde quando? Primeiramente, bom dia. Atualmente eu sou secretário de obras, se não me falha a memória, desde maio ou julho do ano passado. Você tem conhecimento da obra, logicamente, você tem conhecimento da data da ordem de serviço da obra da Juscelino Kubitschek de Oliveira? Não me lembro mais a data do início da ordem de serviço. A gente tem como conseguir isso através da prefeitura, isso fica registrado, a ordem de serviço? Sim, documentado. O senhor, em algum momento, o senhor vistoriou os aparelhos, equipamentos da empresa OHGEM? Foi acompanhado, é lógico que a gente não consegue acompanhar diariamente enquanto está no futuro da obra, mas a gente acompanhava e quando teve alguns problemas nós solicitamos a correção. O senhor tem conhecimento do livro de ocorrências da empresa OHGEM? Livro de ocorrência, desculpe, da empresa? Segundo o contrato, a empresa ela tem que ter na obra um livro onde se registra todas as ocorrências pertinentes à obra. O senhor tem conhecimento desse livro de ocorrência? A empresa tem que ter esse livro e é de posse dela. Em algum momento, o senhor solicitou a retirada de algum funcionário da empresa por incapacidade, por incompetência, por algum serviço mal feito? O senhor fez essa solicitação de retirada de funcionários da OHGEM? Não, a gente só faz a solicitação de correção do serviço. Quem fiscalizava a execução da obra? A execução da obra é feita a fiscalização, no caso, por mim e pelo engenheiro Ildefonso. Essa é a fiscalização técnica. Posteriormente, nós relatamos algumas outras pessoas para estar auxiliando nesse sentido. Existia alguma comissão formada especialmente para fiscalizar
a obra da JK de Oliveira? Não me lembro. Quantas medições aproximadamente foi feito, ou exata, digamos assim, foram feitas sobre a obra da JK? Exatamente, eu não consigo relatar, vereadora, porque são dois processos, né, uma por uma secretaria, outra por outra, então a gente, de cabeça assim, eu não me lembro. Esta obra, senhor secretário, ela foi entregue? Não, ainda não. Antes de prosseguirmos, nós vamos aqui apresentar algumas imagens de pontos críticos da avenida que nós registramos. Vamos observar juntos e depois nós continuamos então com as perguntas. Tá bem? Tem problema. Dá. Dá para ver? Legal, ele dá para acompanhar. Um pouquinho mais próximo, não tem? Dá para saber, mais ou menos dá para saber. Aqui na realidade Aqui é chapéu, tá? é um bueiro, né? Tá problema aqui é chapéu ali da planta. Claro. Dá para trabalhar um pouquinho. Aí. Sim. Você é quase em frente lá, um pouquinho para frente do seu. Isso, pega o Essa boca toda ela insiste em ficar entupida, porque ela estava entupida. Aí nós revitalizamos, quer dizer, recuperou ela. Aí agora quebrou, foi quebrada ali o chapéu e não sei se a chapéu não veio funcionar assim. Essa argila. Bem em frente ao seu nome.
No mesmo local. As imagens, deixo aí ao vereador Cássio, se ele quer fazer algumas perguntas, que a gente vai prosseguir. Você quer deixar para o final? Não, deixa para o final, pode continuar. Senhor secretário, foi feito alguma, mediante o que nós vimos aí, né, as imagens da obra, que seja disse que a obra ainda não foi entregue
entregue. Como estão as tratativas, então, com a Obragem? Nós solicitamos a correção dessas, acho que quase todos, talvez até algo mais, desses defeitos apresentados. E a empresa se manifestou, e até já semana passada, acompanhamos ponto a ponto dessas situações apresentadas, e ela se prontificou e está solucionando. Isso foi feito verbal ou tem alguma notificação por escrito à Obragem? Temos a notificação. Então, essa obra, vocês fizeram então as notificações à empresa e vocês, até o presente momento, a Prefeitura não apresentou nenhuma multa contratual a essa empresa pelo atraso da obra, pelo que foi feito até agora? Foi encaminhado ao departamento jurídico para que a gente tomasse as medidas cabíveis em cada situação. Foi feito algum termo aditivo dessa obra? De prazo. Baseado em que foi editada essa obra? Pelo atraso dela, em que vocês se basearam para editar essa obra? Não me lembro. Mas o termo aditivo consta o motivo do ter sido editado, consta por que foi editado? Sim. O senhor tem conhecimento se a empresa Obragem ela deixou alguma caução, alguma garantia à Prefeitura Municipal de Juritiba? Sim. Toda obra a empresa tem que recolher, eu não sei a forma que é feita, mas eu sei que é feita essa calção. Então o senhor confirma que a Obragem ela deixou uma caução para a Prefeitura? Toda obra é solicitado que seja feito isso. O senhor também não sabe informar qual a garantia que a empresa Obragem deixou à Prefeitura? Não sei lhe dizer. Tem alguns termos, algumas garantias bancárias que é feito com banco, eu não sei qual a forma que foi feita. O senhor sabe informar também se o termo aditivo desta obra já se expirou? Não sei. Nós sabemos também que a empresa Obragem utilizou do espaço do CSU para depósito de material, para guarda de equipamentos. Ela ofertou alguma contrapartida à Prefeitura? De que maneira foi feita essa negociação para ela utilizar do espaço público? Não me lembro, que eu saiba, não teve nenhuma contrapartida. Eu preciso dar uma olhada lá, não me lembro se teve, como que foi feita a tratativa. Era de, se eu posso informar, se era de obrigação dela arrumar o espaço, logicamente, financeiro de obras, né? De toda a empresa que vem, mais uma empresa desse porte, com equipamentos que viria para a obra que seria executada no município, ela teria que ter o seu canteiro de obras, lógico. Como o senhor sabe se essa é a obrigação da Prefeitura de dar o canteiro ou é a obrigação da empresa dela, então, arrumar esse canteiro de obras? Não é obrigação da Prefeitura ceder o espaço, mas eu não me lembro, não me recordo como foi feita essa tratativa. Também o senhor não sabe se a empresa Obragem ela beneficiou a Prefeitura de alguma outra forma, deu alguma coisa em troca disso, favoreceu a Prefeitura em alguma coisa a nível de material, equipamento, alguma coisa, sobra de material? Não é de meu conhecimento.
Presidente, eu queria pedir ao Alinho, se me permitir assim, se ele pudesse encaminhar para essa comissão a cópia das medições que foram feitas, só que ele não se recorda, a cópia da solicitação que ele encaminhou para a empresa para que fizesse os reparos, a cópia do documento que foi encaminhado para o jurídico para que o jurídico adotasse as sanções. Você fez isso por escrito ou verbal para o jurídico? O procedimento sempre é que a gente faça os relatórios na parte de engenharia e encaminha para o jurídico dar o corpo do processo. Tá, então eu queria que a comissão solicitasse então a cópia dessa documentação que foi encaminhada para o jurídico, a cópia das medições, da solicitação dos conselhos junto à empresa, a cópia da documentação que foi entregue para o jurídico, a cópia do termo de garantia. Quem autorizou a empresa a fazer o pátio aí no CSU? Olha, não me lembro, não me recordo, senhor vereador, sobre a utilização do espaço para o estoque do material, né? Não me lembro quem foi que autorizou isso aí. No caso, você ou o engenheiro Delfonso autorizaram ou não? Não é de meu conhecimento, realmente não me lembro. No caso, o senhor autorizou ou não? Não, se tivesse sido feito por mim, eu me lembro. Nem verbal, nem por escrito, né? A Secretaria de Obras, o senhor sabe se passou alguma coisa por escrito para a Secretaria de Obras? Não passou pelas suas mãos. O senhor se lembra? Não me lembro. Tá. Tinha como também, o senhor me informar, quando o vereador Gil perguntou para o senhor quem são as outras pessoas que o senhor delegou a vistoria da obra, o senhor disse que quem fiscalizava era o senhor e o engenheiro Ildefonso, fazia uma parte técnica. O senhor disse que outras pessoas também os auxiliaram nesse sentido. Quais seriam essas outras pessoas? É que em alguns momentos, às vezes a gente precisa ir lá tirar uma foto, alguma coisa, e não consegue se dirigir até o local. Então, às vezes a gente pedia para um rapaz da imprensa lá, ele tirar a foto. Agora nós temos alguns estagiários, a gente pedia para acompanhar isso aí, relatar o início da obra, essas coisas todas. Então, um nome... Mas alguém do setor de obras também tinha, foi delegado alguém do setor de obras para que fizesse a vistoria ou a fiscalização dessa obra? Não. Pela sua pessoa? Fiscalização sempre Senhor por Ildefonso e por mim. Tá. É que às vezes a gente precisava ter um caso, uma vez o vereador precisou resolver um problema, eu não estava no município, pedi para um outro, acho que foi o Marcelo que foi até o local, imagina, uma outra funcionária do departamento da Secretaria de Obras para ir até o local. Então tem algumas situações nesse sentido. Agora, mais propriamente, relatar todos os nossos canais. Eu queria também pedir ao engenheiro Elinho que ele pudesse também dar uma cópia do termo aditivo também para essa comissão, que pudesse caminhar o mais rápido possível, a comissão fixar um prazo para que ele pudesse entregar também, por entregar as outras documentações que eu pedi também, a cópia também do termo aditivo, né? As medições eu já falei também, uma cópia das comissões, né? E eu queria agora perguntar a Elinho, o que você acha particularmente desta obra, dessas coisas que você pode ver no vídeo? Você como técnico, como é que você qualificaria o serviço que foi feito até aqui? Olha, a obra precisa de correções apresentadas, tinha algumas situações não previstas em projetos, quando você tem um acesso de veículo mais pesado pontualmente, então isso aí não foi dimensionado no início da obra. Teve algumas interferências na obra, quando estavam realizando, teve obras da Sabesp que causou muitos dos problemas que estavam na realização. Nós tínhamos alguns problemas de acesso de veículo, porque tem essa dificuldade quando você faz o sargentão, por exemplo,
não há o respeito de garantir que aquilo lá seque, então as pessoas continuam acessando, então eles tiveram essas dificuldades, mas assim, a empresa até então está se prontificando, está bem solucionando, o que ela aponta apenas que em alguns momentos tem algumas obras que foram realizadas pela Sabesp, que a Sabesp corrige aquilo porque ela fez, deixou adequado, a Sabesp veio, abriu novamente, então danificou o pavimento, danificou passeio público, então ela só está questionando essas coisas. No mais, a gente tem alguns apontamentos que estão sendo solicitados para que sejam feitas as correções. E esses apontamentos você solicitou nessa carta que você encaminhou por escrito para eles? Todos os apontamentos estão nesses documentos que foram encaminhados pela Secretaria de Obras para a empresa? Sim. Tá. E eles, fora a visita, eles mandaram algum documento por escrito para vocês? Não me lembro. Então, tinha como você ver para nós também, se tiver algum documento, de como a empresa vai ser chamada, se você tiver algum documento encaminhado pela empresa respondendo com relação ao teu pedido, quando eu falo a questão da Secretaria de Obras, que você pudesse encaminhar para essa comissão também, o que foi dito pela empresa, quanto à questão a última pergunta que eu queria fazer é por que a empresa abandonou a obra? Olha, a empresa, assim, apesar de não estar presente, ela não tem um abandono, ela parou da execução do serviço e a gente está cobrando que ela retome esse serviço. E eles nunca passaram para a gente que não ia estar retomando a obra. Agora, o motivo praticamente disso direcionado a mim não tem um motivo principal. É lógico que a gente tem a preocupação, tanto preocupação maior ainda de vocês, que são agente político, e a gente como técnico de estar fiscalizando e cobrando isso para que seja concluído o quanto antes possível, porque já vem se prorrogando, protelando demais. Ao nosso ver, que não somos técnicos, nós entendemos que a obra, ela por si só já se caracteriza como abandonada, ainda que não foi comunicada por escrito, mas tacitamente dá para ver pelo prazo que ela está parada que é um abandono. E a minha última pergunta já estou até extrapolando a questão você sabe se o jurídico efetuou alguma multa do contrato pelo fato de, ainda que não haja a questão do abandono por escrito, mas pelo tempo parado desta obra, no contrato provavelmente consta um prazo, e você sabe se o jurídico já fez alguma multa para essa empresa? Não sei dizer, né? Tá bom, obrigado. Só uma. Eu não anotei, vocês não mandam por escrito? Não, Tá. já anotei aqui. E senão eu ia pedir para você também anotar aqui. Eu solicito ao jurídico da casa que, depois da Cássio, todo o que o vereador Cássio disse, solicitou, para a gente fazer isso aí por escrito e pedimos aí o mais rápido possível para que a gente dê andamento, também conclua o serviço. Peço a colaboração do seu secretário, porque também é uma demanda nossa, nós queremos concluir isso aí o mais rápido possível e dar andamento nisso, porque uma obra desse porte, tá, que seria para nós, políticos, digamos assim, e para vocês, logicamente secretários, seria um marco da nossa administração. Tá? E a gente não pode, de maneira alguma, deixar que uma obra dessa se perca pelo caminho, porque nós sabemos que amanhã depois o município será prejudicado, porque a obra não concluída, o dinheiro tem que ser devolvido. Vai lesar o município, a obra não vai ser acabada, vai ficar pela metade, e eu acredito também, inclusive eu gostaria de perguntar ao senhor, acho que não sei se o senhor, a pessoa mais indicada a responder, mas se o senhor tem conhecimento, eu gostaria que o senhor falasse para nós sobre os pagamentos da obra, como que estão os pagamentos, em porcentagem, o senhor tem conhecimento se pagou 50%, 70%, 20%, 30%, 10%, o que o senhor analisa, mediante as medições e quais as medições que estão paradas? Assim, de cabeça, assim, eu não consigo relatar isso para o senhor,
Eu sei que a gente tem algumas medições apresentadas que a gente segurou, porque exatamente solicitando esses concertos, mas infelizmente, assim, de cabeça eu não consigo lhe dizer. Mas vai ser encaminhado, o que foi pago, a parte que foi paga, a parte que está pendente, você vai conseguir consultar tranquilamente. Nós sabemos que existem, nesta obra, existem 2 convênios. Eu gostaria de saber o seguinte: se o senhor tem conhecimento, para ser pago a obra, ela está nos cofres da Prefeitura, ou quem efetua o pagamento mediante autorização de vocês, secretário do financeiro da Prefeitura, se esse dinheiro é pago pelo Estado, ou esse dinheiro está todo na conta da Prefeitura? São dois objetos diferentes. Pela CEP One, eles fazem um depósito de uma parte, isso aí. O outro, pelo FUNEF, também é feito por medição. Então, a segunda parte só vai ser liberada. A segunda parte do CEP One vai ser liberada mediante a prestação de contas da Prefeitura. Então, o FUNEF é feito por medição mensal. Então, manda-se lá, aprova, se não aprova, glosa aquilo que tem que glosar, entendeu? Não vai aos cofres públicos. Os 2 convênios estavam sendo executados paralelamente. Então, os 2 convênios estão sendo executados pela obra, pela empreiteira, está sendo executado os 2 convênios, ou foi feito um convênio que está parado agora demanda o outro convênio? Não, os 2 pela empresa, porque como era o objeto da reestruturação da obra da Avenida Juscelino Kubitschek, teve que ser feito uma licitação junta. Porém, a prestação de conta para cada órgão é separada. Separa-se o que é CEP One, separa-se o que é FUNEF. Então, assim, só para mim entender, o FUNEF, ele não deposita na conta da Prefeitura. A Prefeitura acata a medição, encaminha a eles vistoriam esse serviço, se tiver ao tempo, eles depositam diretamente na conta da empresa, ou deposita para a Prefeitura repassa à empresa. Vereador, essa última pergunta eu não sei dizer. Eu não sei se vai direto. Eu acho que vai para a conta específica, mas isso precisa ser visto, tá? Porque em alguns momentos tem algumas contrapartidas. Então, eu acredito que vá para essa conta da Prefeitura, a Prefeitura repasse à empresa. Porque, se eu não me engano, todo mês tem que mandar, se houve pagamento, mandar a comprovação de pagamento de depósito para a empresa. Então, eu acredito que seja dessa forma. O FUNEF acata a medição, deposita nessa conta específica da obra e é feito o pagamento para a empresa. Não, eu não acredito que seja feito direto do FUNEF para a empresa, mas eu não posso te afirmar isso. Aninho, de maneira alguma, eu falar do seu serviço, da sua honestidade, de maneira alguma, se você encarar dessa forma que eu vou fazer, me desculpa, mas eu gostaria de saber de você o seguinte: quando a empresa, a gente sabe o seguinte, a empresa ela vem, ela faz um trecho, fotografa, está tudo bonitinho, nós sabemos a obra, ela, naquele momento, ela estava ok, tá? Então ela fotografou aquele trecho. Eu gostaria de saber de você, ou se não fosse você, ou você passasse, quem era a pessoa responsável que poderia dizer se aquele serviço, naquele momento fotografado, ele ia durar ou não, se estava ao contento, se tinha a especificação técnica naquele momento. Porque quando você faz uma foto, fica bonitinho, tudo lisinho, a calçada reta, porque nós vemos aqui que posteriormente afundou várias calçadas, temos problemas de carros pesados na calçada, mas nós temos muitos lugares que era só transeuntes mesmo e ela afundou. Então eu gostaria de saber de vocês isso aí, se vocês tinham esse conhecimento técnico para avaliar realmente que aquela obra naquele momento ela suportaria, tá, tudo que poderia vir, que ela tinha durabilidade. Olha, como eu falei,
tem alguns pontos que a gente não consegue. Imagina se a gente fosse dimensionar toda essa calçada com uma estrutura maior de solo, o recurso seria inviável. Na medição apresentada, há um laudo apresentado da empresa de controle que faz o controle técnico. Por isso que as últimas medições sempre são... às vezes você executa a obra, aquele trecho você está ok, você recebeu, mas pode ter algumas interferências futuras. Então, a empresa, primeiro que ela tem 5 anos de garantia que tem que dar a obra. E mesmo no contrato, é feito um controle das outras medições se vier a dar um problema em uma que já foi paga, por exemplo. Então, é uma questão, às vezes, de acompanhamento que a gente fez, está ok. A gente também não pode falar, vai dar problema, a não ser que a gente tenha detectado um problema visual na execução. Mas, às vezes, ele retira o pavimento, compacta com a compactadora manual, joga um material para fazer o colchão do assentamento e pode ter algum problema que possa estar criando alguma depressão no local. Mas naquele momento da medição a gente às vezes não consegue. Com o andar da obra, se surgirem alguns problemas, por isso que nas últimas medições você solicita que seja feitas essas correções para que não fique nada pendente. Apesar da empresa ter que garantir essa obra por 5 anos, você não vai esperar pagar tudo primeiro para depois solicitar ele que faça as correções. Então, eles já se prontificaram, já está vindo, está realizando essas correções, porque a gente tem alguns problemas que, infelizmente, foi a Sabesp que executou algum serviço que danificou mais visivelmente ali perto do depósito do Paulinho, onde a Sabesp vai fazer aquela travessia, porque ali está... E se a gente enxergar que a Sabesp vai ter dificuldade, como a gente sabe que a Sabesp tem dificuldade de realizar, a prefeitura vai realizar esse serviço e a forma que vai cobrar depois da Sabesp a gente não sabe. Mas a gente não pode deixar estar nessa tratativa com eles, ainda verbal, para que seja feita aquela correção. É lógico que sempre a Sabesp é complicada nesse tipo de serviço. Eles abrem um buraco e depois para tampar esse buraco é difícil. Se a gente deixar por eles, ficar só cobrando, não vai ser tapado. Então, tem até um ponto lá que vocês fotografaram, que era um PV que não existia, essa Sabesp colocou lá um PV nessa calçada e tem que ser feito o acabamento. Né? A empresa, no momento, tinha entregue a obra executada naquele ponto de forma adequada. Eu cito ali porque o senhor, como é esquina, o senhor deve ter observado isso. E na obra que a Sabesp foi fazer, ela danificou o local. Então, assim, concordo com o que você coloca, e o que a gente tem visto é o seguinte: a Sabesp mexeu em 3 pontos, tá? Que é esse local que você citou, temos ali de frente à Proge e de frente, um pouquinho para frente do Romildo, ali onde eles chegaram a cortar o asfalto. Tem também aqui no Godinho também. Isso. Não tem mais que isso, entendeu? Mas o agravante, para você ter uma ideia, o agravante do asfalto, digamos assim, não é onde a Sabesp mexeu. A Sabesp não teve influência no local. Vários pontos na calçada, guias. Uma preocupação nossa muito grande são guias, porque, como eu disse a você, quando a empresa ela fotografou com camadas de cimento dando acabamento às guias. Então ficaria bonito. Só que a primeira chuva que deu, ela se descascou tudo. E eu procurei, inclusive, no contrato, e eu não consegui localizar o que seria a troca de guias. Quantas guias, de que maneira foi apurado isso no projeto. Entendeu? As trocas de guias, se iam ser trocadas, se não iam ser trocadas, de que maneira que isso ia ser feito. Você poderia explicar para a gente? Na época da celebração do convênio, se a gente colocasse a troca de todas as guias,
o recurso não daria para ser, ficaria muito acima do orçamento previsto. Então nós estimamos um percentual para que pudesse ser trocado essas vias. E foram feitos pontualmente. O que alguns trechos maiores, outros não. E depois do andamento da obra, detectou-se que teria que ser feito mais partes disso aí. Só que, infelizmente, aí a empresa realizou essas correções por iniciativa própria, de uma bandagem nessas guias, ela não recebeu nada por isso, mas era de nosso conhecimento que não daria para ser feito a troca de todas essas guias. É lógico que dá um aspecto, você arruma todos os lados e fica um pedaço ali sem mexer, dá um aspecto de que não foi realizado o serviço, mas é porque não daria para ser feito a troca de todas as guias da avenida. Gostaria de saber, sabemos que tem o seu secretário de obras, e nós temos também o Delfonso, que você foi citar. Quem responde hoje pela parte técnica da prefeitura, desta obra específica? A parte técnica sempre é discutida entre o Ildefonso e eu. Somos nós dois. É lógico que tem mais gente que participa, mas assim, quem responde pela parte técnica somos nós dois. Alinho, no contrato, você foi indicado na cláusula 19.11 como o representante na área da fiscalização da prefeitura. E lá, também no item 17.3, diz que o agente fiscalizador ele tem a obrigação de indicar, e o poder de indicar, a retirada do material que foi empregado errado, a substituição do material ou a execução do novo serviço. Eu queria saber se você solicitou nesses pontos que foram feitos, que estão sendo apontados para esta casa, que estão visíveis, dos erros, você, nestes casos especificamente, você solicitou a mudança de material ou o conserto no momento da obra, porque ela dizia aqui no contrato que no momento que você constatasse o erro, você já deveria apontar, e se você não fosse atendido, você também já indicaria a multa, né? Ali já diz a sanção de multa do 14.2, que é uma multa diária, tá? E além da multa diária, se você não fosse atendido, você também poderia indicar a questão da multa global de 5% do valor do contrato. Então a pergunta é, você apontou esses erros na hora, por escrito, verbal, você pediu que mudasse, pediu que consertasse, e se você foi atendido ou não, e se você não foi atendido, se você indicou em algum momento alguma multa para a empresa, que fizesse a multa diária ou a multa global. Como disse, vereador, a gente acompanha a execução e, às vezes, naquele momento da execução está sendo feito de uma forma correta. O que acontece, às vezes, é a deformação ou o próprio, se não foi feito, surge a deformação após a realização. Então a gente solicitou que fosse feito o conserto desses pontos, né? Mas quando a gente, no ato da fiscalização, quando a gente procurava fiscalizar, estava fiscalizando e observava algo que estava de uma forma errada, eles procuravam, e às vezes até a gente discutia, conversava, às vezes era um ponto de vista, e eles, porque às vezes na teoria a gente pensa uma coisa, na prática o cara, aqui não vai dar para ser feito dessa forma, vamos ter que ajeitar. Então, sempre nós conversávamos nesse sentido e em alguns locais
que a gente observava e dava para ser feita essa correção, a empresa acatava e corrigia. Entendeu? Posteriores problemas apresentados que veio a acontecer, a gente solicitou o conselho e a empresa está providenciando para isso. Você chegou em algum momento da obra, nessas visitas que você fez, em algum momento você solicitou, em algum momento, a aplicação da multa diária ou da aplicação da multa global, não? Nesse relatório agora que nós encaminhamos ao jurídico para que tomassem as medidas cabíveis. Mas você, nesse relatório, você chegou a pedir a multa ou não? Então, nós encaminhamos, a empresa tem que se manifestar, né? Então, nesse relatório foi encaminhado que a gente tomasse as providências cabíveis para caso de não execução dessas correções. Tá, não, mas assim, eu entendi sua posição, você passou a bola para que o jurídico tomasse as medidas cabíveis. Mas assim, no teu pedido, eu queria saber se você foi incisivo na questão assim, que execute a multa à empresa. Você pediu que você, no seu pessoal, como fiscalizador da obra, que está no item 1911, você é o responsável, indicado no contrato, para fiscalizar a obra. Você tem o poder de pedir para mudar, pedir para multar, pedir para executar o contrato. Em algum momento você foi incisivo nessa questão de faça a multa porque eu não concordo com o que está sendo feito. Não determinei a execução da multa, mas nós solicitamos que fosse encaminhado as notificações para que depois a própria empresa não recorresse. Se a gente deixasse de passar etapas. Então, eu tomei esse cuidado de passar para o jurídico, porque, olha, observa o que a gente tem que fazer para a gente depois, se vir a multar, se vir a ter outro tipo de ação, porque do outro lado também tem um outro jurídico que vai se defender, ele vai falar assim, mas espera aí, vocês passaram etapas, vocês não comunicaram, então a gente tomou esse cuidado de tornar a documentação toda, esperando se manifestar, dando prazo para realizar, para que a gente, quando tomar essa atitude, não venha simplesmente a pessoa recorre e depois não... E quanto tempo faz que você encaminhou para o jurídico da prefeitura o pedido de providências? Tem uma ideia de quanto tempo faz isso? Eu não me lembro, de cabeça não me lembro, né? Posso ver do senhor. Tá bom. Porque, na verdade, presidente, a grande importância é o pedido de encaminhamento pela responsabilidade do engenheiro porque ele foi indicado no contrato como responsável pelas medições e pelo acompanhamento da obra. Deram poder no contrato para que ele pudesse pedir a mudança do material, a retirada, que fizesse novamente o conserto daquilo que ele entendesse que não fosse, isso é o que está aí, né? A diretoria não está aí. E que entendesse que não fosse bom, ele tinha o poder de pedir para que mudasse. No momento da obra, naquele exato momento, ele tinha o poder para mudar tudo. Aquilo que ele entendesse no momento não fosse aceitável. E ele também tinha o poder de pedir para que fizesse a multa, não só diária, como a multa global, se ele não fosse atendido pela empresa. No caso dele, pedir para a empresa e a empresa não atendeu. Então, ele encaminhou para o jurídico. Então, é importante, mais uma vez, que ele possa entregar esse pedido para a comissão e que a comissão possa ter acesso também na resposta do jurídico para o engenheiro, para saber quais as medidas adotadas no pedido dele quanto à questão da execução do contrato. Obrigado. Senhor vereador, mas aqui, eu gostaria só de ler aqui um trecho, cláusula 5ª do livro de ocorrência. A contratada obriga-se em manter na obra, desde o seu início, um livro de ocorrência que deverá ser entregue à contratante quando de entrega da obra, sendo que o mesmo não poderá conter rasuras. O referido livro destina-se a dirimir dúvidas que porventura venham a ocorrer ao longo da obra, sendo que a guarda do mesmo ficará sob inteira responsabilidade da contratada, até sua entrega efetiva. Deverá o livro ser franqueado ao engenheiro fiscal, sempre que esse solicitar. Então fica aí nisso que o senhor disse. Se ele
notificou a empresa, se não foi constatado no livro de ocorrência que esse livro deveria estar, a obra, ele solicita aqui que esse livro obriga-se em manter na obra, desde o seu início, um livro de ocorrência, onde estaria lá constando e relatado tudo o que ocorreria nessa obra. Agora, foi feito, gostaria de saber do seu secretário, quando eu disse no começo, se o senhor tinha conhecimento do livro de ocorrência. O senhor chegou a relatar isso, que fizesse com que eles constasse isso nesse livro de alguma forma? O senhor se lembra disso? Senhor mesmo, isso, o livro de ocorrência é entregue para a gente no término da obra, né? O senhor mesmo que leu aí. Quanto às notificações que foram encaminhadas, a gente tem como controlar pelo recebimento. Então, é um objeto histórico da obra que a gente vai solicita nesse caso, na conclusão. E eu acredito que eles devam estar executando fazendo esse livro, ou tem uma forma de acompanhamento diário de cada obra. Inclusive, eu vou até te dizer o seguinte, que você ter uma ideia do contrato, das intimações que você fez, dessa intimação que você fez ao jurídico, para que o jurídico fizesse a empresa, na data que foi feito, ela tinha que ter sido dada publicidade dela na imprensa oficial. Só para você entender que essa falha da própria administração na questão da sanção em cima da empresa, dá o direito da empresa se defender e sair por cima. Você mesmo disse que eles têm um jurídico, e tem, lógico, é claro, e essa falha da nossa fiscalização no sentido de cumprir o contrato para e passo, dará à empresa o direito de poder pegar a gente nessa questão da não cumprimento fiel ao contrato, que aqui diz inclusive muito em 19.9 que além da intimação que deveria ser feita à empresa, nós devemos dar publicidade à empresa oficial sobre essa questão dessa intimação. Então, a grande preocupação desse vereador, que já não cabe mais a parte de obras, eu já sei disso, é que todas as empresas que vêm, prestam serviços de injunctiva e fazem o serviço, ou abandonam o serviço para metade, ou abandonam os 80%, casos que já houveram aqui, é que essas empresas elas saem impunes. Essas empresas elas não são, e aí já não cabe mais a obra fez o papel, fez a fiscalização, ou fez a medição, e daí para frente cabe ao jurídico para que o jurídico faça as sanções. Essa é a grande preocupação, porque o que ocorre? As empresas não são inabilitadas, elas continuam fazendo serviço porcamente, não só em Juruti, mas vão vir afetar os municípios pelo fato de não ter sido feita a sanção correta que consta nos contratos, nesse e nos contratos anteriores. Mas aí já não é uma parte que cabe a obras, somente a nível de informação. De qualquer maneira, obrigado. Senhor Hélio, obrigado pela tua atenção. Espero, logicamente, que isso que nós colocamos aqui, e de uma certa forma você tenha realmente relatado tudo isso, porque cabe a esta casa. Eu disse aqui, inclusive, antes de abrir essa comissão, que nós queríamos, de fato, analisar e saber o que está acontecendo. E se tiver que punir a empresa, esta casa aqui o fará. Vamos denunciar, porque não é possível, como o vereador mesmo disse, ela vem de uma forma do nosso município, se recebeu ou não recebeu o dinheiro dela, tá? Mas ela lesou o município, de uma certa forma. Se ela não concluir a obra está aí e nós não temos condições mais, sabemos a dificuldade, inclusive, para se fazer um novo contrato, para se refazer o serviço, e o serviço, se for, vai ter que ser refeito, na realidade é essa, da maneira que está, acho que eu considero um serviço porco. Hoje, há pessoas que o digam da seguinte forma política: mas não tínhamos isso.
Realmente não tínhamos, mas o que da maneira que nós temos não é de graça. Da maneira que foi feita essa obra no município, nós angariamos recurso, nós levantamos recursos, tanto a prefeitura, acho que a casa também, que nós sabemos que tem recurso de alguns deputados nesta obra. Então não é de graça. Então nós não podemos nos contentar com pouco. Se fosse assim, como eu sempre disse, a prefeitura, ela fez a obra com o recurso que ela tinha, com o dinheiro tirado do caixa, o que nós tínhamos para fazer daquela forma, foi feito com os funcionários da prefeitura sem conhecimento, mas melhorou, ótimo. Mas nós estamos falando de R$1.400.000, então não é pouco dinheiro. Então eu acho que o dinheiro que veio é o dinheiro para se fazer a obra. O dinheiro que está lá para se fazer a obra. Então o dinheiro não pode ser jogado fora, nós temos que fiscalizar o dinheiro. Então por isso que eu disse a você, acredito no teu serviço, você foi uma pessoa exposta para nós aqui, de que maneira que você fez, que você notificou, que você também tem conhecimento, porque nós perguntamos a você, você nos respondeu, então você tem conhecimento do que está acontecendo com a obra. Então eu espero, e realmente nós vamos chamar a empresa, e se a empresa de fato for culpada por isso, vamos negativar a empresa. Agora, se a prefeitura for culpada, nós também vamos denunciar o Ministério Público, de uma certa forma, porque o município não pode ser lesado. Tá? Então, mais uma vez, obrigado. A gente vai agora terminar aqui a digitalização. E fica à vontade se quiser por mais alguma coisa aí. Obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer a oportunidade dos esclarecimentos. Graças a Deus a gente tem um contato quase que diário, talvez mais curtinho, não tanto por causa dos seus afazeres, mas a gente sempre se coloca prontamente de estar esclarecendo algumas dúvidas, mesmo que não seja aqui. O Gil, sempre que eu me encontro, ele pergunta alguma coisa, a gente procura esclarecer isso, não só ele, como os outros vereadores. Só corrigir, vereador, que não é uma mulher em 400, é uma mulher em 100. A obra, se fosse feito tudo que a gente sonhava, ficava em torno assim, de quase 1.600.000, que era fazer o bypass da ponte, fazer outras coisas mais, mas infelizmente não conseguimos o recurso todo. E deixar claro que a gente está sempre à disposição. Peço às vezes desculpa, porque às vezes a gente não correria, não consegue dar atenção devida aos vereadores, mas a gente sempre tenta mais rápido possível estar atendendo a solicitação de vocês, e espero que a gente conclua de uma forma que seja proveitoso para todos os lados. Muito obrigado. André, tem? Tudo bem, Dinho, Cássio. André Roberto. Deu pelo cabo, já que você fez essa aqui, já.